Olá, eu sou Maurício Bonel e nesse quarto episódio da série sobre a Síndrome Alcoólica Fetal, perguntamos ao professor José Mauro Braz de Lima quais são os aspectos fisiopatológicos da SAFI. Os mecanismos, né, que é o aspecto fisiopatogênico da síndrome alcoólica fetal, né, da SAF, eles são muito peculiares. Peculiar porque é uma condição de doença onde a gente sabe o agente etiológico, que é o álcool, o órgão afetado, no caso aí é o feto, que é um conjunto, né, é uma pessoa em formação durante a gestação, e tem a mãe, a mulher grávida, né, que faz consumo desse álcool. O álcool não entra sozinho. Então, esse triângulo álcool, mãe grávida e feto é fundamental nessa interpretação do mecanismo fisiopatogênico. Então, nós estamos tratando de uma condição em que existe um agente tóxico metabólico, o álcool etílico, molécula de 2 carbonos, tá? Tem uma divulgação muito grande na corrente sanguínea, logo consome, ele atravessa o tubo aparelho digestivo, entra na corrente sanguínea e se espalha para todo o sistema sanguíneo. Então ele atinge todos os órgãos da pessoa que consome o álcool. Na grávida, esse álcool que está no sangue, né, numa concentração determinada, a depender da quantidade, da frequência, né, esse álcool, então, na sua concentração, que é a concentração do sangue materno, repassa pela placenta, o álcool, como uma substância de 2 carbonos, atravessa direto, não tem seletividade nenhuma ali, passa e entra pelo cordão umbilical. Então, entra no cordão umbilical e se espalha pela corrente sanguínea do feto. Nisso nós podemos dizer que todo feto está banhado em álcool. Banhado em álcool é uma força de expressão, mas podemos dizer que o álcool atinge todas as partes, todos os órgãos. Cérebro, coração, pulmão, rim, músculo, todo o sistema orgânico do feto tem contato com álcool que atinge todos os órgãos. Então aí nós podemos ter, mas e aí? E aí nós vamos ver que, a depender da idade gestacional, nós temos o primeiro trimestre, segundo trimestre, terceiro trimestre, apenas do ponto de vista cronológico, mas é importante considerar que nesse curso de desenvolvimento do organismo fetal, desde muito tenro, com as primeiras células, até a época do parto, até quando nasce, que são os 9 meses, pode ser menos, mas até aí nós temos durante esse período a constituição de um ser, de um corpo já formado, nasce e continua desenvolvendo. Então, dependendo da idade gestacional, nós temos vulnerabilidade a determinados órgãos. Então, por isso, a gente vai encontrar na SAF má formação renal, má formação cardíaca, má formação pulmonar, má formação da arcada dentária, a má formação orgânica do fáscis, e, sobretudo, as malformações, que no caso aí é a falta de desenvolvimento adequado do sistema nervoso central, sobretudo do cérebro. Então, o álcool ele não tem tropismo para um ou para outro órgão, ele tem tropismo para todos os órgãos. Agora, a vulnerabilidade desses órgãos é que é variável. Então, o cérebro é sempre vulnerável, mas o rim, o coração, por exemplo, e o pulmão, eles têm dependendo da idade gestacional, pode sofrer mais ou menos. Portanto, então, o mecanismo fisiopatogênico básico é a ação toxicometabólica do álcool sobre as células, que inibe as células, deprime as células e até mata as células, no feto, que é o terreno onde está acontecendo isso, vai depender da frequência de bebida, da quantidade de bebida, para ser mais ou menos. Se for um grande consumo de álcool, muito grande, isso pode gerar malformações tão sérias, tão severas, que ocorre até aborto espontâneo. E pode ser o contrário, um consumo tão leve, tão eventual, que não provoca grandes alterações, mas vai provocar apenas distúrbio cognitivo comportamental, que faz uma criança nascer sem alterações. As alterações, então, vão ser só observadas na idade escolar. Então, com isso, a fisiopatogenia é relativamente compreensível, fácil de entender. E aí, então, o que nós estamos vendo? Que a combinação de consumo de álcool na gravidez e a exposição do feto ao álcool pela mãe grávida, né, pela mulher, vai ser, então, terreno fundamental onde ocorrem todas as variações, que pode variar de formas graves, como eu falei, graves, com graves lesões, graves deficiências, atraso,
e pode ser também formas leves. Então, nós devemos, com isso, baseado na fisiopatogenia, classificar a SAF de grave, moderada e leve. Por isso a dificuldade que eu falei no episódio anterior sobre o diagnóstico. Então, se eu tenho formas clássicas, e as descrições das formas pelo Lemoine, na França, em 68, e pelo Jones, que publicado na Lancet em 73, eles publicam o caso das formas clássicas. E também existe um viés, né, na medicina, na parte de saúde, que quando a gente dá diagnóstico de uma doença, a gente procura usar o modelo máximo da doença, o modelo bem característico. Então, as formas clínicas ou subclínicas passam direto, mas não quer dizer que elas não existam, existem, tá? Então, a fisiopatogenia, ela se baseia nesse triângulo, nesse tripé, e as formas clínicas correspondem ao mecanismo fisiopatogênico a depender da quantidade e frequência do álcool e a vulnerabilidade do organismo, porque também cada ser em formação no útero vai estar tendo uma vulnerabilidade diferente. Um outro aspecto da fisiopatogenia, tá, é a quantidade de bebida alcoólica com relação aos sintomas. Então, nós podemos dizer que aí, mais uma vez, relembrando o importante na prevenção, que o álcool ele é uma substância que passa por todas as barreiras biológicas. Então, nem a membrana celular impede a entrada do álcool, ele atravessa total. E como substância depressora e toxicometabólica, vai atuar em todo o organismo. Então, quando nós descrevemos a SAF clássica, vamos descrever de crianças que chegam a termo, né, entre os 1.000 nascimentos vivos no Brasil, em torno de 15 que nascem com SAF, essas crianças vão apresentar alterações que caracterizam a descrição clássica, mas que não quer dizer que tem formas subclínicas que vai nascer uma criança normal, com rosto normal, com comportamento até normal, peso, mas vai ter problemas mais tarde. Então, a fisiopatogenia é um capítulo da mais alta relevância, né? E nós podemos até, hoje, com o avanço da medicina, com a chamada medicina fetal, sugerir um diagnóstico até intraútero, tá? Mas eu não vejo assim tanta importância, por quanto que é fundamental estabelecer na história dessas crianças, ou na história da abordagem dessa doença, o consumo de álcool na gravidez. Então, é fundamental que isso seja estabelecido, porque sem álcool não tem SAF. Então, sem bebida alcoólica, nós não podemos pensar em SAF. Então, é fundamental. Mesmo que eu tenha um caso muito sugestivo de SAF, eu tenho que ter história de álcool. Do ponto de vista clínico, eu já peguei crianças que têm todo o aspecto de SAF, mas não têm dados sobre a mãe biológica, que muitas vezes essas crianças são adotadas. Então, a gente sugere que seja SAF, pelo peso das evidências. Mas, mesmo assim, isso do ponto de vista de evolução, o que nós estamos observando ali é um atraso no desenvolvimento neurológico, cognitivo e comportamental. Então, isso é suficiente para poder essa criança merecer a atenção devida, o tratamento devido, o acompanhamento devido. Lógico que essas alterações congênitas, elas são definidas. Aí, são definitivas. Mas o cérebro, depois que a criança nasce, o cérebro desenvolve. Então, a depender da plasticidade cerebral, a depender de outras condições clínicas, toda criança com SAF melhora. Se ela receber os cuidados devidos, educação, recuperação, elas melhoram. Então, eu tive isso no nosso ambulatório. Crianças, às vezes, que num ano de acompanhamento, tinha crianças que tinham terrível dificuldade escolar e saíam do nosso programa escrevendo, alfabetizada quase, porque tinha uma psicopedagoga no programa. Então, é importante ver, né? E que na fisiopatogenia, a gente tem um slide muito importante, que mostra que a mãe bebe, é uma pessoa adulta, peso normal de adulto, 70 quilos, 60 ou 80 quilos, bebe como qualquer um. Não estou dizendo de mães, de mulheres grávidas alcoólatras, que são alcoolismo crônico. Essas, obviamente, a condição é bem evidente. Mas eu falo de mulheres grávidas, né, adolescentes em comunidades vulneráveis, que podem estar bebendo eventualmente, e bebe às vezes numa festa, ou bebe às vezes num baile, ou bebe às vezes numa reunião de amigos ou num happy hour, e toma uma dose acima da dose comum, não é? Mas nós vamos ver isso. Então podemos dizer que enquanto a mãe bebe pela boca, o feto toma uma injeção de álcool na veia. Aí essa
pai, essa fala é um pouco forte, mas é a verdade. Que a mãe, quando adulta, bebe o álcool, ela é uma pessoa adulta, está com seus órgãos todos normais, constituídos, o álcool não vai fazer grande diferença, vai fazer alteração, você ficar um pouco tonto, embriagado, e tudo bem. Mas o feto, ele está num período desses 9 meses de intenso metabolismo, intensa multiplicação, intensa diferenciação dos órgãos. Então, qualquer dose de álcool ali pode ser risco. Pode, às vezes, dependendo da área, não provocar grandes alterações, mas é um risco evidente. Por isso que a gente diz, essa palavra é forte, enquanto a mulher bebe pela boca, o feto toma uma injeção de álcool na veia ou no cordão umbilical, na artéria, que é diferente, né? Nós podemos, então, também com isso dizer que é para efeito de prevenção, para efeito de conscientização, é muito forte trazer essa consciência de que se estiver grávida, não beba, e se beber, não engravide, porque não tem muita alternativa, o álcool atua mesmo. Então, aí também isso pode servir também para a chamada responsabilização. A responsabilização de que a grávida tem, que quando ela bebe, o feto vai sofrer. E não tem dose mínima segura. Então, é tolerância zero na gravidez. Na gravidez, não beba. E se beber, não engravide. É isso que a gente traz como frase de apoio para poder fazer bem a informação, veicular bem uma informação que é fácil de absorver. Tá? Agora, o que não é fácil é conscientizar. Por isso, mais uma vez, a campanha que nós fizemos, que está traduzida naquela carta, SAF Brasil, Movimento de Informação, Conscientização, Atenção e Prevenção da SAF. E isso está bem escrito ali para poder dizer que a mãe é responsável. Mas nós não podemos também, como médico, como profissional de saúde pública, dizer que a mãe não é a única responsável. Quero dizer que essa responsabilidade da mãe tem que ser repartida, compartilhada com todos nós da sociedade, com o médico, com a família, com instituições públicas de saúde, com a escola, com o governo. Então, a corresponsabilidade é de todos nós, embora a mãe seja a principal agente nessa relação que, como eu falei, pode se entender o mecanismo de doença, que não é nada difícil, é fácil entender, mas que esse mecanismo ele é perfeitamente alcançável e modificável. Então, com isso, eu acho que a fisiopatogenia da SAF, em linhas gerais, pode ser resumido dessa forma. Perfeito, professor. Muito obrigado. Eu que agradeço, mais uma vez, estamos aqui terminando esse 4º episódio e convido vocês a nos seguirem nos próximos episódios, ok? Obrigado, até a próxima. Continue nos acompanhando aqui na série sobre a Síndrome Alcoólica Fetal, uma produção do projeto NNN Nucleotídeos em Neurologia e Neurociência do Laboratório Gross. Muito obrigado.